O que é o sitemap? Sitemap é literalmente um mapa do seu site no qual você indica para os robôs do Google e de outros buscadores quais são as páginas que deseja indexar e armazenar nos servidores. É um arquivo XML simples que não pode ter mais de 50 mil URLs e 10 megas de tamanho. Quando você faz um mapa, a intenção é, no fim das contas, tornar o site mais tangível para o Google. O intuito é que ele consiga entender a estrutura existente dentro do seu site, para que ele vasculhe seu conteúdo com mais eficácia. Entendendo melhor como está estruturado seu site, quais os URLs preferencialmente devem ser indexadas pelo robô de busca, você cria uma comunicação mais eficiente com o Google e dá preferência para que ele priorize as páginas que estão listadas dentro desse arquivo. E por que criar um arquivo sitemap? E quais os benefícios para a sua empresa? 1. Certificar-se de que todas as páginas podem ser indexadas. Páginas que recebem poucos links ou não são muito acessíveis, aquelas que ficam a muitos cliques da página principal, podem acabar não sendo identificadas e indexadas pelo Google. Ter essas páginas no sitemap é uma garantia de que o buscador saiba da existência desse conteúdo e possa indexá-lo e apresentá-lo como resultado da pesquisa. Isso é ainda mais importante para sites novos ou sites com conteúdo dinâmico. Número 2. Ajudar as ferramentas de busca a entenderem a estrutura do seu site e indexarem melhor o conteúdo. As informações do sitemap ajudam as ferramentas de busca a conhecerem melhor o seu site. Isso pode auxiliá-las em itens como selecionar a página principal no caso de um conteúdo duplicado ou identificar as páginas principais, escolhendo um calendário mais adequado para fazer o crawling. Uma opção interessante é que sua empresa pode adicionar tags e dar sugestões de prioridade e frequência para cada página. A última data de alteração também ajuda a indicar ao Google quais conteúdos eles devem ser relidos. Ponto 3. Dar um sinal positivo de confiança. Criar e enviar o sitemap sinaliza para as ferramentas de busca que você é um webmaster preocupado e está investindo na qualidade do seu site. Isso funciona como um sinal positivo de confiança ou autoridade e pode ajudar no ranking. E qual é o formato ou extensão de um sitemap? É importante falar sobre esse assunto antes de seguir discutindo o tema. Quando você finaliza um sitemap, em qual formato esse arquivo deve ser salvo? Há uma confusão e muitas pessoas pensam que só existe um formato de sitemap, quando na verdade há outras opções também. O mais comum é realmente o formato XML, mas vamos começar falando de outras opções. Uma delas é o TXT. Um sitemap TXT é o mais básico e muito provavelmente você não vai precisar de um programador ou aplicativo algum para criá-lo. Tudo que você precisa fazer nessa opção é simplesmente listar todas as URLs do seu site que gostaria de comunicar ao Google. O buscador, então, ele acessará as páginas visualizando-as e indexando-as em seu servidor. Simples assim. A única escolha que você tem que fazer é salvar o arquivo em formato TXT. O outro formato é o Atom RSS. Um outro tipo de formato é o feed do seu site. Isso é muito comum em blogs, nos quais você pode usar o link do próprio feed de notícias como se fosse um sitemap. Porém, não é recomendado que essa seja a única opção do sitemap em seu site. O feed de notícias ele comunica somente as postagens mais recentes. Então, é interessante que você tenha um mapa completo e que liste toda a estrutura de seu site, não somente as novas atualizações. Outro arquivo, XML. Por fim, o formato mais famoso de todos, o XML. Nessa opção, você consegue, além de listar a URL que gostaria que o Google visitasse, colocar algumas informações a mais como data da modificação das URLs e prioridade de uma página frente às outras. Se você não sabe criar manualmente um XML, há várias ferramentas gratuitas e pagas que fazem isso de forma rápida e dinâmica. Onde o sitemap deve ficar? O sitemap deve ficar hospedado no seu servidor, na mesma subpasta que as URLs neles indicadas. Por exemplo, podemos utilizar o mapa geral para
toda a Inova Provedor, como fazemos em inovaprovedor.com.br/sitemap.xml. Ou poderemos criar sitemaps específicos para cada parte do site e colocá-lo em um endereço como inovaprovedor.com.br/blog/sitemap.xml. Os tipos de sitemaps. Chegando aqui, está na hora de ir mais a fundo ainda no assunto. É bom entender que não existe um só tipo de sitemap. Muitas pessoas não sabem, mas não existe um modelo no qual você apenas joga as URLs em um arquivo. Dependendo do foco do seu negócio ou do seu site, você vai precisar do seu mapa que seja mais específico. Temos aqui 3 outros tipos de sitemaps. O primeiro, que é o de notícias. Se o seu site é um portal de notícias e você quer aparecer na busca do Google News, é muito importante que tenha um mapa de notícias. A título de curiosidade, para aparecer dentre as notícias, você precisa primeiro se cadastrar no Google News Publisher e depois ter um sitemap de notícias atualizado. Isso facilita muito na hora de um buscador puxar esses dados para os resultados do Google News. A própria ajuda do Google ensina com mais profundidade a fazer um sitemap de notícias. Segundo, vídeos. O Google também tem uma busca que é só sobre vídeos. E se você quer aparecer lá com conteúdo de vídeo, é muito importante que tenha esse mapa de vídeo para ajudar o buscador a entender que aquele conteúdo ele precisa indexá-lo. Um outro benefício muito grande em um sitemap de vídeo é que ele tem que ser feito em XML. Dessa forma, você consegue passar informações adicionais ao Google, como uma thumbnail, a descrição e o tempo de duração do vídeo. Uma dica especial para quem tem e-commerce. Sabemos que um vídeo em uma página de produto aumenta a taxa de conversão. Então, se você já usa um vídeo na página de produto, considere montar um sitemap para se beneficiar também em SEO. Isso tende a aumentar a taxa de cliques nos resultados da busca. Terceiro, imagens. Por fim, os sitemaps de imagens são recomendados principalmente para sites que trabalham com fotografia ou alto volume de imagens. Esse tipo de mapa é importantíssimo para garantir que as imagens do seu site sejam bem indexadas e que apareçam lá nos resultados de busca de imagens do Google. Algumas boas práticas agora sobre o sitemap. Primeiro, divida seu sitemap. Crie não só um, mas vários arquivos. Faça mapas por categorias do seu site. Isso vai ajudar muito a entender onde existem problemas de indexação no seu site. 2. Crie um index. Caso você crie mais de um sitemap, não precisa comunicar que existem, por exemplo, 100 deles. Você pode criar um único arquivo que seja um índice, indicando onde estão os outros sitemaps. Terceiro, menos de 10 megas e 50 mil URLs. Se você trabalhou bem as duas práticas acima, não precisa se preocupar com esses 2 detalhes. Mas é importante ressaltar que o Google ele não consegue trabalhar com sitemaps que possuem mais de 10 megas de tamanho ou mais de 50 mil URLs inseridas dentro dele. Quarto, URLs canônicas. Por fim, uma última boa prática é trabalhar sempre com uma URL canônica. Se o seu site tem, por exemplo, uma versão sem www e uma com www, uma das versões direciona para outra, liste em seu sitemap somente a versão final. Se a versão escolhida para o usuário ser redirecionado é o www, o seu sitemap tem que ter essa versão. Isso foi um pouco sobre os sitemaps. E caso vocês tenham dúvidas, coloquem nos comentários aqui abaixo que nós respondemos. Beleza, pessoal? Em outro vídeo a gente explica como criar toda essa estrutura de tanto de e-commerce, parte de imagem, parte de vídeos, para ficar um pouco mais claro para vocês, tá? Até o próximo. Valeu!